Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 13 do quarto trimestre de 2022. Estamos chegando ao fim da nossa EBD, Revista Adultos. E o título da lição hoje é O Senhor está ali. Esse é o título da nossa lição. O texto áureo diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11, versículo 9. A verdade prática diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel 48, de 30 a 35. Diz assim o texto sagrado: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. A introdução diz assim: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses 2 livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Então aqui o comentarista da lição está deixando claro que para um entendimento correto do livro de Apocalipse é preciso conhecer as profecias do livro de Ezequiel, porque há muitos dados cruzados, muitas informações que se complementam entre esses 2 livros, e não só entre esses 2 livros, mas todos os outros livros apocalípticos do Antigo Testamento também, e do Novo Testamento também, como, por exemplo, Zacarias, Daniel, os 1 Tessalonicenses, e etc. Então é bom sempre atentar para essas informações cruzadas entre os livros da Bíblia. Tópico 1, sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio da nova Jerusalém do mundo vindouro. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Ponto 1. E estas são as saídas da cidade, verso 30.
Essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, Totsaot, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades. Números 34, versículo 4. A versão bíblica, a tradução brasileira, emprega extremidade no versículo 4. Como o profeta usa outra palavra para saídas, Ezequiel 42:11, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade. No entanto, saídas é a forma familiar e mais tradicional, mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nas nossas versões atuais da Bíblia. Então aqui o comentarista deixa claro, que o uso dessa palavra saídas talvez fosse melhor, traduzida como extremidades. As extremidades, não as saídas, as extremidades da cidade. No caso aqui, a cidade de Jerusalém, que está sendo descrita pelo profeta Ezequiel. O ponto 2 fala sobre o formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Ezequiel 48:16. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul, oeste. Um tipo da Nova Jerusalém. Apocalipse 21:16. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros, que é no sistema métrico decimal que nós utilizamos hoje. Essas 4.500 medidas significa 2.250 metros. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo até então. É uma figura da Nova Jerusalém, do mundo vindouro. E esse tipo de informação nós encontramos ao longo das Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa simbologia, essa tipologia. Então aqui, Jerusalém, historicamente, ali no Antigo Testamento, nunca foi quadrada, nunca teve esse formato quadrado. E aqui o profeta Ezequiel está descrevendo uma cidade num formato quadrado. Então, o que se entende, o que os intérpretes do livro do profeta Ezequiel e desse texto, o que eles dizem é que é uma tipologia do que será a cidade de Jerusalém no período milenial e também uma tipologia da Nova Jerusalém. Ponto 3. As 12 portas. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro do profeta Jeremias. A porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio. E tinha também a porta entre os muros. Veja Jeremias 52:7. A torre do templo de Marduk, lá na Babilônia, esse Marduk era o deus babilônico, deus pagão. Essa torre tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem, no caso Jerusalém. Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados de Babilônia. Ponto 4. Origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, dessa torre lá de Marduk,
do templo de Marduk. Pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Javé. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia para fazer a descrição dessa cidade quadrada? Isso não faz sentido, né? Porque o profeta Ezequiel era um homem de Deus que foi separado por Deus para ser profeta. Ele era de família sacerdotal e, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu ali o seu livro. Então, essa coisa de alguns estudiosos, principalmente alguns estudiosos mais secularizados, eles querem identificar essa descrição da cidade de Jerusalém dali, que o profeta Ezequiel descreveu, dizendo que ele copiou do templo ali de Marduk, do deus babilônico. E isso os intérpretes mais conservadores não aceitam esse tipo de interpretação. Por quê? Porque isso aí tiraria a inspiração do Espírito Santo da vida do profeta Ezequiel, e isso não se pode admitir. Tópico 2. Sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Ponto primeiro, as 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rúben, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento. Veja Gênesis 35, de 22 a 27. Outras listas divergem a partir do 5º nome. Veja Números 1, de 5 a 17. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade, com Rúben, Judá e Levi. Então você vai ver que Simeão ficou fora. Simeão, que era o 2º filho de Jacó, na ordem de nascimento, já não estava nessa lista aqui do profeta Ezequiel, já estava diferente. Então, Rúben, Judá e Levi, a partir do norte, depois no leste ou oriente, José, Benjamim e Dan. No sul, aí entra Simeão, Issacar e Zebulon. E no oeste ou ocidente, Gade, Azer e Naftali, ou Naftali. Ponto 2. Critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio de sua serva Bila e está junto com Gade e Azer, filhos de Leia por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório na Bíblia. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. Ou seja, aqui o comentarista está dizendo que essa ordem, né, que parece ser aleatória, na verdade tem um propósito. E que certamente o escritor, no caso do profeta Ezequiel, sabia porque estava com essa ordem. Mas nós hoje, lendo o que ele escreveu, não desconhecemos quais foram os critérios que ele usou para separar os nomes ali dos filhos de Jacó nessa ordem aí que ele colocou no seu livro. Mas isso não quer dizer que foi por acaso, ou aleatório, ou foi
os nomes foram jogados de qualquer maneira ali na descrição. Não. Na palavra de Deus, tudo tem um propósito, tudo tem uma ordem, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, um Deus de propósito. Muito bem. Ponto 3. Propósito dos nomes dos três patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó. O último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque, né? Em detrimento de Ismael. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó, em detrimento de Esaú. Mas de Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Não esquecer que Levi não teve, né, uma porção da terra para a tribo de Levi, porque eles, né, constituíram a tribo sacerdotal e levítica. Então eles se espalharam, ganharam ali algumas porções em várias cidades, mas eles não tiveram a divisão, não foi feita usando a tribo de Levi. Em seu lugar, a tribo que seria de José se subdividiu em Efraim e Manassés. Então, nesse caso, ocupando o lugar que seria de Levi, entre os 12 filhos de Jacó. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal, né, que diz assim: e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. É tudo uma questão de lembrança, de memória. O nome das 12 portas da Jerusalém milenar, do milênio, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. A Faeste Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que, por meio de seus núcleos de estudo presencial, já formou mais de 7.000 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da Faeste Academia. Você que é obreiro em uma igreja evangélica, que precisa ser ordenado e precisa provar conhecimento teológico, a Faeste Academia está de braços abertos para te proporcionar esse certificado de conhecimento teológico. Nos procure. No momento você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESP, que é a Convenção Catarinense, e muitas outras convenções também reconhecem o nosso certificado de teologia. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas. Aproveite a nossa promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos A Arte de Pregar, para quem quer ser um pregador eficaz, também o curso Discipulado Crescendo no Amor de Deus e os subsídios, né, que são os auxílios para a EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas R$ 399, podendo ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link que você encontra na descrição desse vídeo ou deixe seu telefone nos comentários para entrarmos em contato. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. O Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado.
Ponto primeiro, os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, Salmo 76, 2, que significa paz. Desde os dias do patriarca Abraão. Ela foi chamada também de Jebus, Juízes 19, 10, que esteve sob o domínio dos Jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e chamada também de cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Isaías 2:3 e 29, 1 e 2. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel, que é o texto, leitura bíblica em classe que nós estamos trabalhando nesta lição. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Então veja que Jerusalém teve vários nomes ao longo do Antigo Testamento. Mas ali a cidade de Jerusalém, no milênio, no período milenial, os 1000 anos, em que Cristo Jesus vai governar diretamente ali do seu trono na cidade de Jerusalém, ela vai ter um outro nome que Deus vai dar para essa cidade. Não vai ser mais Jerusalém, quer dizer, nós conhecemos como Jerusalém, mas o nome da cidade nesse período vai ser um nome que Deus vai dar para ela, que nós já vamos tratar aqui mais para frente. O nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome. 2 Samuel 6, 2. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 12, 11. Ponto 3. Yavé Chamar. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaac, seu filho, com o nome Yavé Jireh. Javé Jireh ou Yavé Jireh, que significa o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Javé ou Yavé Rafá, isto é, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Entre outros nomes. Yavé Shalom, é o Senhor, é a paz. Mas o nome divino, Yavé Chamar, ou Javé Samar, isto é, o Senhor está ali, conforme Ezequiel 48, 35, é o novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém dos pecados do passado. Porque, na verdade, o nome Jerusalém trazia à memória os pecados cometidos pelo povo de Israel. Pecados esses que Deus puniu com o exílio na Babilônia. Então, esse nome trazia sempre essa lembrança, estava associado a esses pecados de idolatria, de rebeldia do povo de Israel. Então, Deus colocou um novo nome, que é Javé Samar, ou Yavé Samar. O Senhor está ali. Muito bem, chegamos à conclusão da nossa lição. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para que nós possamos postar mais conteúdos de ensino da Palavra de Deus. Comente e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. Conclusão diz assim: o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude, ou seja, a plenitude da nação de Israel, do povo de Israel. Romanos 11, 12.
Isso vai trazer bênçãos abundantes para todas as nações da terra. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Muito bem, chegamos ao fim desta videoaula e chegamos ao fim deste terceiro trimestre de 2022. Foi um trimestre com muitas lições edificantes e já estamos nos preparando para o primeiro trimestre de 2023, querendo Deus, estaremos postando aqui as nossas videoaulas para auxílio dos professores e estudiosos da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula, querendo Deus.